Ele lança a semente na medida que vai aumentando, né, a frequência de vibração. E tem uns de disco, que pode ser de um disco, pode ser de 2 discos, que aí então é um prato giratório, caiu ali a semente, ela pega então um impulso mecânico e lança ela no campo. São aquelas variáveis que nós temos ali. Cada uma delas eu posso ter máquinas que a gente chama montado ou de arrasto, de diferentes capacidades de operação. Então temos lá desde 3 toneladas até 4, olha para cá, chegando aqui até 36 mil litros, dá por volta aí de 25, 28 mil quilos de carga, tá certo? Aqui máquinas que carregam aí na faixa de 2 mil e poucos quilos, dependendo do produto que é. Aqui de arrasto, carrega também na faixa de 12, 3 mil quilos, ou então autopropelidos aí, que tem no mercado aí, tudo que é jeito, tipo e tamanho, tá certo? Então essa é a fotografia de uma forma rápida aí, tá bem? Sobre o tipo de máquina que também elabora. Não se apegue à questão ali, você só trouxe design da Star aí, tudo, se eu tenho alguma coisa com a Star, eu tenho muita coisa contra, tá certo? Muita coisa contra e muita coisa a favor também. Em termos de uso para aula, assim, tem umas baixas imagens, muitas fotos bem legais, show de bola. Divergimos em várias coisas e convergimos em outras tantas mais aí quando o assunto é técnico, certo? Então, por esse motivo vai aparecer mais imagens aí da empresa, não tem nada contra ela, pelo contrário, a favor aí muitos e muitos pontos, tá certo? Bom, vamos um pouco mais adiante aí, vamos ver se passa o nosso slide aí. Antes de nós falarmos sobre a parte de máquina em si, temos que entender um pouquinho o que é o produto que nós temos, tá certo? Então, se eu não entender que tipo de produto eu tenho, eu vou ficar literalmente pesado. Então, que característica de produtos nos interessa, tá certo? Conhecer e nós precisamos minimamente saber. A primeira delas é saber que existe uma instrução normativa, tá certo, de 2018, que baliza todos os fertilizantes quanto à sua granulometria. Então eu tenho lá uma sequência de peneiras na qual eu passo uma certa quantidade de produto, que pode ser 1 quilo, 2, 3, depende do meu interesse. E nessa classificação, uma sequência de peneiras, que está aqui colocado, tá certo elas, eu vou separando as partículas por diâmetro, por tamanho, vamos assim por dizer, tá certo? Desde aquelas mais grossas até chegar nas mais finas. E isso aí tem um padrão mínimo exigido por lei que vocês devem, quem for a campo conhecer, quem for trabalhar talvez o primeiro emprego possa ser numa empresa de fertilizantes. Isso você tem que saber, quem for para lá, quase que nem uma bíblia no braço, tá certo? O que é que está indo para o campo? Tem muito produto que é basicamente pó, e aí eu não consigo dosar. Porque no mecanismo dosador da semeadora, tá certo? Que pode ser um sistema como esse aqui, tá certo? Que equipava lá aquela máquina lá em cima, começa com o tempo e enchendo esse espaço aqui na rosca, aqui dentro, vai diminuindo o intervalo e eu vou carregando menos produto. Nesses aqui é menos provável que aconteça, mas naqueles que é uma mãozinha que ele vai girando, e o espaço entre os dedos aqui seria a área de captação de produto, isso acontece com muita frequência. Então, quando tem muito pó, problemas de dosagem acontecem. Do outro lado, quando eu tenho só chumbo de mata-pato, só baletão, aquela primeira parte na frente lá, eu começo também a ter problemas dos mais variados. Por quê? Isso se dá especialmente porque eu também tenho dificuldade de dosar isso aqui. Começa a virar uma pedra, uma brita e desce poucos grãos por vez. Se eu não tenho o tal do NPK no grão, eu posso estar piorando ainda mais a inflação. Então, quando eu falo em granulometria, eu estou falando em tamanho de partícula, certo? Lembre, grânulo. Grânulo influencia em lançamento. Se aqui está lançando o produto, quanto maior for o grânulo, mais longe ele vai. Quanto menor for o grânulo, mais perto ele vai da máquina. Então já aconteceu situações de pegar produto no campo aí que é só pó. E você não consegue dosar, não tem jeito. Não tem jeito. Manda de volta para a empresa.
mesmo que você vire com esse rolo aí, tá certo? Então não tem o primeiro, tem lá o som ativo que ele regulamenta isso. O segundo é densidade, ou mais específica, quando eu pergunto de manhã lá, tá? Como é que é o negócio? Tá aqui um exemplo, densidade ou massa. Todas as máquinas agrícolas, os depósitos de sementes e fertilizantes, eles vão vir com litros, 1.000 litros, 2.000 litros, 30.000 litros. Porque, a depender do produto que eu uso, esse volume vai ter uma massa. Tá certo? E aí eu posso variar. Então, por exemplo, aqui tem um caso. 2 litros de aveia pesa 1,215 kg. Os mesmos 2 litros, se eu pegar milheto, já vai para 1,7 kg. Vai aumentando o peso do material. E assim você vai fazer. 2 litros não pesa nem 1 quilo. Tá certo? Então, a depender da carga que você vai recebendo, vai aplicando, você consegue ir fazendo isso aí. Até chegar, por exemplo, grãos normal, soja e milho, em torno de 1.600 gramas por litro. Tá certo? No caso, por 2 litros, 2 quilos. E assim você vai montando. O mais pesado aí, em termos de fertilizantes que nós temos é o cloreto. Tá certo? Esse então é de fertilizante. E corretivos de solo, bom, aí ficamos no calcário, aonde 2 litros de calcário ultrapassa aí, então os 3.000 quilos, certo? 3 quilos aí, pode comprar um metro cúbico, vamos dizer assim. Então em casa eu posso fazer o quê? Posso fazer um crossfit, né? Começa com aveia, bem leve, né? Estágio 1, até chegar no mais brutão, né? Que é o calcário, então o quê? Pô, não tem necessidade, né? Então não tem mistério, tá certo? Dá para usar isso aí. Isso é a densidade ou a massa específica, que podemos chamar. De novo, junto com a granulometria, tem aquele efeito lá. Ó. Quanto maior e mais denso, mais longe. Quanto menor e menos denso, mais perto fica. Certo? Isso é uma combinação interessante, porque assim, ó, quando você vai para o campo, quem tem ali na mão o azeveia e a aveia? Os dois ali, azeveia. E esse seria outro? Aveia não? Esse aqui é a aveia. Tá. Se você olhar ali, quanto lá o peso? 1.215. E aqui nós precisamos. É muito comum no campo fazer a seguinte mistura, né? Eu vou aplicar uma compostagem, eu coloco a aveia e vem junto na caixa. E quando eu vou aplicar, por mais que eu misture, na hora de lançar ficou bem homogêneo. Mas na hora de lançar a partícula, eu vou ter isso aqui no campo. Vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter uma largura útil para a aveia e eu vou ter uma largura útil para o azeveio. Tá certo? Aí tem aquela coisa, né? Às vezes vem, às vezes não vem, e começa aquela lenga-lenga. Tá certo? Que faz o uso numa distribuição centrífuga, tá certo? Quando trabalha com uma mistura como essa aqui, aveia, baixa no chão, pega no chão aí, tranquilo. Que faixa eu uso? A do azeveio ou a da aveia? Aí as minhas eu tô pau. Então, né? Nós estamos aí, né? Se eu aplicar ela mais pesada, eu vou ter uma faixa com aveia azeveia, uma só com aveia e nada depois passada. E aí o que eu faço? O que é que perdura mais no sistema? A aveia ou a azeveia? Em termos de ciclo. O azeveia, ele vai até novembro, dezembro, algumas espécies. Tá certo? Então aí o que eu priorizo? Ô, do Santo, o que eu priorizo? Vai priorizar aquele que tem o maior ciclo. Tá certo? Para não ficar fácil no campo sem nada. Senão eu estou morto. Tá certo? Então aí eu faço combinações. O ideal seria fazer o quê? Tu já assinou? Uma distribuição de aveia e depois uma azeveia para não dar esse rolo. Mas para otimizar o operacional, o pessoal mistura os dois juntos e pega, não quer nem saber. Vai aplicando no campo e vai embora. Tá bem? Então, densidade ou massa específica. Umidade é importante? Sim. Fertilizantes, principalmente, são muito higroscópicos. O que é o material higroscópico? Puxa água. Capacidade de derreter também, de tirar do ambiente. Primeiro ponto. Tá certo? Então ele acaba modificando a sua forma. Pega a ureia. Se eu deixar um saco de nitrogênio aberto, primeiro vai ficar uma meleca, aí depois vira uma pedra.
Por quê? Está trazendo água no ambiente. Então, umidade influencia diretamente na dosagem do produto e influencia diretamente na granulometria. Eu posso fazer grãos maiores ou menores. Tem alguns produtos que são trazidos de fora do Brasil aí, algumas matérias-primas, que são muito boas. Algumas linhas de fertilizantes que a gente chama de prêmio, por exemplo, comercializados pela Yara Bela, Yara Mille, por aí vai, tá certo? São materiais muito bons. E as outras empresas são tão bons quanto. Por que o deles se destaca? Porque a fonte que eles trabalham, ela é um pouquinho diferenciada em termos de formatação, no preparo, na extração da rocha. E dependendo da combinação que eu tenho, eu tiro ela do ambiente seco e trago para nós aqui, América do Sul, que é mais úmido. Nós temos o que? A absorção de água pela partícula, e eu tenho maior hidrofobicidade e ele pode se transformar. E aquilo que era bom lá fora, se eu não tenho um bom armazenamento aqui, eu fero com o sistema. Eu não consigo dosar. Tá? Isso vale para sementes, da mesma forma, tá certo? Então, umidade é muito importante. E a umidade influencia não só no que está acima, mas abaixo, no tal ângulo de repouso. Tá certo? Saúde. Saúde de novo. Vai cair na sequência. O que é o ângulo de repouso? O ângulo de repouso no meu de noite era 90 graus. Sentado, professor? Não. Com a parede 90, tá deitado, né? Em pé, ficava 0. Então, o ângulo de repouso é como é que as partículas se distribuem quando eu coloco elas num depósito. Bom, o que é o ângulo de repouso? Está lá colocado. Está ali posto. Tá bem? Se eu pegasse sagu, todo mundo deve ter visto, comido, imaginei eu que sim, quem gosta, quem não gosta, não tem nenhum. Ela assim. Pobre isso aí. Tudo bem. Tá. Se eu pegar sagu seco, sem umedecer, e colocar na mesa aqui, pegar aqui, o ângulo que fica, vai ser de que jeito? Vai ser assim ou vai ser assim? Condição 1 ou condição 2? 2 vai ter um ângulo de repouso menor. Superfície 90 graus, ângulo de repouso. Isso aqui, tá certo? Se eu borrifar água nesse material, ele vai ter um ângulo de repouso desse jeito aqui, maior. Então está mudando o ângulo de repouso. Isso é importante para quê? Vocês vão aprender isso aqui lá com o Dionero e com o Lauri. Dimensionar silos, sistema de armazenamento. Se eu pegar arroz comparado com soja, o arroz ele flui mais fácil ou mais difícil de uma garrafa, por exemplo, na mão da gente? Acho que é fácil. Mais difícil o arroz. Uhum. Arroz com casca, porque tem muita sílica. Tá. Ele é abrasivo. Se eu pegar a soja, o grão de soja sozinho, ele flui muito fácil. Se eu pegar soja e milho, qual dos flui mais fácil? Se eu virasse um hidrão aqui, os dois assim, ó. A soja, porque tem mais fluidez. E se eu colocar isso no ângulo de repouso, o milho vai ficar com um ângulo de repouso bem maior e a soja bem menor. Então isso influencia no silo, na pressão que vai dar nas paredes. E eu consigo dimensionar quanto de carga aquele silo suporta. Para nós aqui na mecanização, esse ângulo de repouso é importante para quando eu vou colocar o produto nos depósitos das máquinas. Se eu tivesse um depósito, olha bem, uma máquina assim, uma caixa quadrada, e eu colocasse calcário nele, e aqui embaixo o dosador, chega um ponto que acontece o quê? Desce calcário aqui e não cai mais. Por que não? Ele fica um ângulo de repouso muito grande. Esse ângulo aqui, muito grande. Então o que acontece? O pessoal começa a fazer o oposto. Começou a pensar as máquinas, em vez de quadrado, isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Tá certo? Desse jeitão aí. Ou seja, um ângulo que se eu traçasse aqui com a horizontal, tem um ângulo aqui de mais ou menos, tá certo? Mais ou menos, em torno aí de 45 graus de inclinação. Nunca menos do que isso aí. Por quê? Todo o produto que caiu ali, ele vai escorrer para o centro. Com alguma vibração, vai escorrer para lá. Então, por isso que os depósitos na máquina aquele dia
são em ângulo forma de 45 graus, para fazer a fluidez acontecer. Como é que eu determino o ângulo de repouso em casa? Quero fazer em casa isso. Tem como fazer? Tem. Como? Sim. Não, né, Galo? A distância, né, professor? Distância, o que mais? Distância do quê? Que ponto? Aqui tem a parede? Quanto mais longe ficar, melhor. É isso? Não. Yasmin, Eu não entendi como assim fazer em casa, professor. se eu quero saber qual é o ângulo de repouso da semente de aveia, daqui, vou construir um silo. Quanto posso colocar de carga no silo? Tem como saber isso? Não? Hã? Puta resposta, vou embora, tchau. É isso aí. É força, pressão, faz Não, força. ângulo, não tem nada de pressão. Tá lá, olha lá. Ó. Olha lá. Primeira coisa que você tem que fazer Fazer um montinho. é só fazer um montinho. É mais ou menos por aí o caminho, tá? Eu não deu tempo de fazer com esse semestre aqui. Mas o próximo, se vocês quiserem, pessoal, vão ver isso aí e fazer. Tá? Eu vou construir uma caixinha para você enxergar isso. Geralmente é assim que se constrói a caixa. Uma caixa de sapato, uma acrílico, não importa o que for. Tá certo? E tem isso aqui, ó. Fazer aqui um esqueminha rápido. Olha aqui. Uma caixa qualquer. Nossa Senhora. Nossa. Olha o livro aqui. E aqui tem um orifício. Agora vai ter um funil. E eu vou pegar o produto que eu tenho ali e eu vou começar a colocar ele aqui. E ele vai começar a encher. Encher. Encher, 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 encher. Suponhamos, tá? Suponhamos que essa minha caixa aqui tem o seguinte, seguintes dimensões. Aqui embaixo, 20 centímetros e aqui também 20 centímetros. E na minha colocação de produto, eu fui colocando lá, ele foi vindo aqui, foi vindo lá, foi vindo lá, foi vindo lá, foi vindo lá. Como é que eu sei qual é o ângulo de repouso desse material aí? É do topo do monte até embaixo, não? Perfeito, então você vê do topo do monte até embaixo, certo? Da onde até onde então, Pedro? Do topo do monte até o canto direito de baixo. Aqui? Então daqui até aqui. Suponhamos que isso aqui tenha 14 centímetros. E embaixo tem quanto? 20. Beleza, qual é o ângulo do poço? É a hipotenusa disso aí. Quanto? Ai, não sei calcular. Agora eu tenho que. De cabeça não sei. De cabeça eu não sei. É Sem cabeça agora, top dele. Agora eu a vou. altura ao quadrado. E aí? E B aí? quadrado mais C quadrado. Não? Falhei nessa aula, pessoal. O oitava série tava bem louco. Nem tinha um pastel, porque você dane, você não é que eu aplico essa merda aí. Nunca vou ver isso aí, cara. Nossa, uma bobagem aí, cara. É fácil. Só com a tua. Ah, Só com a tua. 24 a 24. cateto oposto sobre. É uma Adjacente. forma de fazer, né? E aí? Qual que é o oposto? É os 14. 14. 14, né? 14 sobre 20. Dá quanto isso? 0,7. Quantos graus é isso? Tem que fazer o que agora? O arco tangente disso aí. Calculadora científica aí, vamos lá. 0,7. Então tem que colocar lá arco tangente menos 1 lá. 0,7 vezes menos 1. Quanto é que dá isso? De acordo com a nossa especialista em ângulos, isso aqui teria um ângulo, se fosse botar para cá,
de 34,9, Carol? Não, 34,9 é 5. 34,9. 35. Pronto. 35 graus. Se imagina eu fazer uma caixa com depósito agora no distribuidor com 30 graus. E aí eu lanço no mercado. E a primeira que acontece, ela compra. Enche o produto e liga para tiro. Pistola! Essa merda começa tudo. Como acontece tudo? Não, o problema é o tempo, o vento, não sei o que, papagaio, não sei o que, periquito. O problema é a caixa não mencionada. Então, por isso que vocês não vão encontrar depósitos das máquinas novas com ângulo menor de 45 graus. Por quê? Se em 45 graus eu consigo descer qualquer coisa, bicho, com 30 também, isso é importante. Então ele flui muito fácil, muito rápido. Sem precisar de um cara com um cajado lá, né, batendo, fazendo vibração, para poder aquele negócio descer. Tá certo? Dá para fazer dessa forma aí. Oi. A medida não deveria ser, no, em vez de 20, ser no meio do monte? Depende onde é que eu vou largar o produto. Se eu fizesse essa base, olha que eu botei o furo, coloquei aqui, certo? Se eu fizesse o orifício aqui no meio, né, eu teria uma coisa assim, conferem? Aí então eu pegaria isso aqui para cá, então seria uma quantidade, muita coisa. Aí fica até o critério. Não que tenha que ser no canto, eu fiz no cantinho porque está mais fácil para enxergar, mas não que tenha que ser assim, certo? Pode ser em qualquer local. Então vai ser um para cada tipo de cultura, de semente. Quando ele tocou o canto embaixo, por exemplo, ali eu já tenho a minha dimensão. Esse é o limite que eu posso ir e vai começar a acumular aí. Tá certo? Professor, daí tu tipo assim, ó, deixa eu 14 dividido por 20, daí depois o que eu faço aqui? Isso aqui, tangente, isso aí. O que deu? 0,61. Não tá errado. 14 por 20, isso aqui 0,7? Certeza? Sim. Beleza. Então, isso aqui dá certo, né? Quem fez a calculadora científica aí? Fez o quê? Menos 1, né? Desse número aqui, certo? E deu 35? Então faz de novo aí. Tangente no menos 1 é 35. Quanto é que dá? Então a relação tem que ser de 1 para cima. Sim. Tangente, né? Tangente. Quanto deu? Vamos ver. Está em radianos. A gente vai para graus. Começa por aí. Vai, quem tem essa máquina aqui? Eu. Vai para radianos. Isso é mais fácil, tranquilo. Nossa. Aqui, ó. Vai no modo aqui, ó. Aperta, aperta. 1, 2, 3. 1. 50 reais. Tudo é assim agora. É só Pix e passa para cá o dinheiro. Tá certo? Então tá ali colocado o ângulo de repouso. Tá bem? Isso é a base. Se você tiver isso em mente, você vai embora. Isso aí influencia nisso aqui, ó.